Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo de número 143, versículo de número 8. Salmo de número 143, versículo 8. Como os pais sabem, nesse finalzinho de dezembro, nós estamos em recesso com as nossas crianças. Então, se você precisar sair com a sua criança em razão de algum tipo de inquietação, você fique à vontade, pode ir e volte, tá certo? Mas nesses dias nós temos esse tempo aí de recesso. O nosso prédio de educação infantil está passando por uma reforma, para que assim que nós retornarmos, o espaço esteja aprazível, confortável, para acolher as nossas crianças e também aos nossos professores. Salmo 143, versículo 8, assentado como vocês estão, palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, não feche o seu coração. Está escrito assim: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Eu vou repetir a leitura do texto que diz: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Bendito seja, Senhor, nosso Deus e Pai, por esta oportunidade. Que o teu Espírito paire sobre este lugar, no meio da congregação. Tu que sondas e conhece cada coração, nos visite nessa noite com as nossas particularidades, mas também no conjunto da Assembleia. Nos abençoe na ministração da tua palavra. Como o Expedito já pediu aqui, o Senhor é o Deus dessa igreja, é o Senhor quem fala neste lugar. Aqui nós não queremos ouvir a voz do homem, nós queremos ouvir a tua voz que é boa, que é poderosa para transformar. Faça isso por amor do teu Filho Jesus, no nome dele nós oramos. Amém. Necessidade e desejo, necessidade e desejo. Todos nós temos necessidade e desejo. E por falar em necessidade e desejo, qual a sua maior necessidade em sua avaliação para 2025? Se você tivesse ou tiver que eleger necessidade, você fala assim: eu tenho uma grande necessidade para 2025. Como é que você iria qualificar? Qual o lugar que iria ocupar essa necessidade de 1 a 10? Necessidade. Mas se a gente muda do conceito de necessidade para desejo, qual é o seu principal desejo? Algo que você almeja muito, né? Aquilo está muito presente no seu coração, que você quer orar, ou que você deseja orar para que Deus seja propício a você. Eu sei que não é fácil conciliar necessidade com desejo. Às vezes a gente confunde. Às vezes a gente confunde necessidade com desejo. Às vezes a gente tem desejo, mas aquele desejo não tem a ver com necessidade. É apenas um desejo. Mas essas coisas existem. E às vezes nós temos real necessidade. Então qual seria a sua principal necessidade pela qual você gostaria de orar para o ano de 2025? Ou o seu principal desejo? Eu penso que esse texto ele vai nos abençoar nessa noite com essa ideia e com esse registro, palavra de Deus inspirada para a nossa vida. Esse salmo de número 143, todo ele é uma oração. São 12 versículos, é uma oração mais extensa. E no meio dessa oração extensa, eu estou pensando um pedido que tem 2 partes no versículo de número 8. Mas antes me permita falar uma coisa sobre oração. Oração faz parte da experiência do povo de Deus. Quem foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus, quem recebeu nova vida no Senhor Jesus, quem foi selado com o Espírito Santo, está habilitado a orar, a buscar o Senhor Deus e ter acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Isto é um fato maravilhoso. Oração é um bem precioso que faz parte da nossa experiência cristã, da nossa caminhada com o Senhor nosso Deus. E existem vários tipos de orações.
vários tipos de orações. Existe oração de intercessão, oração de confissão, existe oração de ação de graças, existe oração de adoração, e existe, dentre outras, a oração de imprecação, imprecatória. Não é aquele tipo de oração que você ora para Deus matar. Eu sei que você não tem coragem de fazer esse tipo de oração, mas de vez em quando você tem vontade de orar para que as pessoas sejam levadas. Né? Talvez um político, sei lá, não é? Às vezes tem isso. Esses dias um irmão falou comigo, eu estou orando para fulano morrer. Eu falei, uau! Eu não tenho essa audácia, essa coragem. Mas existe esse tipo de oração e a Bíblia, especialmente nos Salmos, a gente encontra. Nessa noite nós não vamos orar para ninguém assim não, tá certo? Nós podemos orar por diversas razões, irmãos. Às vezes é verdade que o fato do nosso coração estar poluído, a gente não consegue discernir se aquele motivo pelo qual nós estamos orando é nobre. Mas o fato é que você pode orar por diversas razões. Davi, o rei Davi, foi um homem de oração e ele orou em diversas situações e por diversas razões. E aqui o rei Davi está pedindo duas coisas ao Senhor. No versículo que nós lemos, eu disse a você que a moldura do salmo é uma oração, do versículo 1 ao versículo 12. E estou pensando o versículo de número 8 para compartilhar com você. E aqui tem duas coisas que ele pede, que tem a ver com necessidade e desejo. As duas coisas, esses conceitos estão aqui. E a primeira coisa que ele pede tem a ver com, está relacionada à audição. A audição, ele diz assim, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Veja só que essa primeira parte de uma oração contempla a audição. Eu quero ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Eu preciso ouvir, mas não é porque eu preciso ouvir qualquer coisa. Eu preciso ouvir da graça do Senhor. Inclusive ele fala em que horário, em que tempo do dia que ele quer ouvir, ou que ele precisa ouvir. O segundo pedido, nesse desdobramento dessa oração do versículo 8, tem a ver com a visão, direção. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Olha só que maravilha. Veja só, eu imagino que você deve ter elegido alguma necessidade quando eu fiz a pergunta no início. Algum tipo de desejo você deve ter colocado aí. Mas quando nós olhamos para esse salmo, escutamos a voz de Deus por meio desse salmo, talvez você comece a pensar diferente. Bem, eu tinha pensado naquela necessidade, eu tinha pensado naquele desejo, mas eu acho que nesse ano de 2025, assim como eu tive necessidade e desejo para este ano de 2024, eu preciso ouvir, eu preciso que a minha audição esteja bem apurada, bem atinada, bem alinhada. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso de direção de Deus, eu preciso que Deus me mostre o caminho por onde seguir. Sabe por quê, irmãos? Quando nós, pela graça de Deus, se Deus for servido e nos conceder a bênção de no dia 1º de janeiro, 0h01, nós colocarmos o nosso pé no primeiro dia, você vai precisar de ouvir a voz de Deus, você vai precisar de direção de Deus, você vai precisar de que Deus abra os seus olhos para que você enxergue o caminho que você deve seguir. Sabe por quê? Porque você vai ouvir muitas vozes. Às vezes a voz do seu coração vai ecoar com força e você vai ficar tendente a dar a atenção à voz do seu coração. Você vai ouvir vozes de diversas matizes. E eu posso te garantir, algumas dessas vozes não serão boas, elas podem até te adoecer. Mas você vai precisar também de tomar decisão, de fazer escolhas. E a gente precisa, portanto, alinhar, acolher essa palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Portanto, a oração do salmista contempla duas situações distintas. Pela oração ele fala, eu tenho necessidade de ouvir. Mas eu não tenho só necessidade de ouvir, eu tenho desejo de ouvir, eu quero ouvir. Eu tenho necessidade, a outra coisa distinta, eu tenho necessidade de que o Senhor Deus me mostre o caminho por onde eu devo andar. Mas eu não tenho só necessidade, eu quero, eu desejo isso. Porque eu sei que existe uma propensão natural do meu coração de escolher caminhos que não são os caminhos que o Senhor Deus tem para eu seguir.
E eu sei que tem pessoas que virão tentando me dar conselhos para seguir por esse ou aquele caminho, e certamente são caminhos escorregadios, são armadilhas. Às vezes pode até parecer que sejam caminhos mais longos ou mais curtos, mas eles não são caminhos de Deus para a sua vida. Primeiro pedido, vamos nos ater ao primeiro pedido? O primeiro pedido tem a ver com audição. Com a sua Bíblia aberta, se você gosta de ficar, eu gosto. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Você pode repetir isso? Ok. Veja só o que nós podemos aprender com essa primeira parte da oração do salmista, com esse primeiro pedido. Duas coisas nós podemos aprender aqui. A sua oração revela, portanto, essa necessidade. Veja só, faz-me ouvir. Isso está estabelecendo um pressuposto de necessidade. Faz-me ouvir. Não é a mesma coisa que escutar um som, vozes. Faz-me ouvir da tua graça, pois em ti confio. Nós aprendemos sobre, aqui, irmãos, por que ele está falando dessa necessidade? Porque nós aprendemos aqui sobre a incapacidade humana em ouvir a voz da graça de Deus. Você é incapaz de por si mesmo, de com toda a sua diligência, com os diversos ruídos, com os tampões, com a cera, metaforicamente falando, que vai sendo gestada nos seus ouvidos e causando impedimento, além da sua própria natureza. Você é incapaz de ouvir a voz de Deus, a não ser que Ele por si, na sua soberania, atue, arrancando os tampões, as ceras, aqueles ruídos, para que você possa ouvir de um modo inconfundível a voz de Deus. Quantos aqui me entendem? Louvado seja Deus. Faz-me ouvir da tua graça. Irmãos, nós temos ouvidos, nós temos essas conchas acústicas que foram criadas por Deus, mas o pecado afetou a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir sobre a graça de Deus. Nós gostamos de ouvir muitas coisas. Nós gostamos de ouvir, inclusive, sobre tragédias, sobre as desgraças que acontecem no mundo. Nós gostamos de ouvir sobre fofoca gospel. Existe fofoca gospel. Tá bem? Existe. Às vezes a gente vai no Instagram para ver qual é a fofoca gospel, né? Os comentários que estão lá, né? Quem bloqueou ele, quem lacrou ele por conta daquilo, aquilo outro, né? A gente gosta disso. Mas quem tem a voz e que é capaz de fazer a gente ouvir é Deus. É Deus que pode fazer. Se Deus não quiser falar, se Deus cerrar os lábios e falar, não vou falar, então não é possível ouvir. Se Deus não quiser falar, então não é possível ouvir. Você pode esforçar, você pode se concentrar, mas se Deus decidir falar também, ninguém pode impedir Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos nessa necessidade é essa incapacidade do homem de ouvir. E por isso mesmo o salmista reconhece isso. Ele, faz-me ouvir, Senhor. Faz-me ouvir. A segunda coisa, a sua oração revela um desejo. Está no conceito essa ideia. Quem faz a oração faz porque tem necessidade, mas a gente ora também porque a gente tem desejo. Faz-me ouvir faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. O salmista deseja ouvir o que tem de mais extraordinário, a mensagem que é mais ordinária ou extraordinária, mais fabulosa que um ser humano possa ouvir, é ouvir sobre a graça de Deus. Quando eu penso na graça de Deus, das muitas coisas que me vêm à memória, uma das coisas que eu penso quando eu penso na graça de Deus, eu penso em amor. Quem aqui pensa em amor quando pensa na graça de Deus? Por quê? Porque te remete ao quê? Te remete, dentre outros registros bíblicos, por exemplo, te remete a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem o registro da declaração do amor de Deus. Mas quando a gente pensa no amor de Deus, além da declaração, nós olhamos para a cruz, porque a cruz
ficou estampado a declaração, a manifestação extraordinária do amor de Deus. Quando a gente pensa na graça de Deus, e o salmista falando aqui, nós hoje que conseguimos olhar para trás e depois, dentro daquela dimensão, olhando para frente, para diante, nós pensamos, além do amor de Deus, pensamos na pessoa de Cristo, na entrega do Senhor Jesus, voluntariamente, que foi até a cruz, como a maior expressão do amor de Deus. Então, quando eu penso nesse desejo que brota dentro do nosso coração, que se mistura com necessidade de ouvir sobre o amor, de ouvir sobre aquilo que Deus fez por nós, que nós não poderíamos fazer, eu penso na junção desses fatos, desses conceitos, amor de Deus e o evento da cruz. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho para a nossa redenção na cruz. Então, quando a gente pensa nesse desejo, a gente pensa nisso. Portanto, não é possível falar que nós temos necessidade de ouvir da graça, falar que nós temos um desejo de ouvir sobre a graça, se nós não entendemos em quem e qual é a dimensão, a extensão da graça de Deus. Quando nós entendemos, então nós canalizamos as nossas forças, os nossos desejos para este campo, para esses mares de águas abundantes. Eu quero ouvir sobre isso. Eu quero ouvir sobre o amor de Deus em Cristo Jesus e sobre a graça do Senhor Jesus. Tudo que foi feito no Senhor Jesus e a partir do Senhor Jesus para a nossa redenção. É alguma coisa, eu sei que alguns de vocês ficam chocados, e vocês não ouviram dentro de casa, é porque o vizinho ouvia, né? Então, porque vocês não ouviam esse tipo de música, mas o vizinho ouvia, aí esse dinguezinho fica, né? Alguma coisa assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. E aí você responde, tudo que eu queria era saber por quê. O grande amor de Deus. A causa não está em você, a causa está no próprio Deus. Foi o próprio Deus, o coração do próprio Deus que se moveu. O salmista está dizendo, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. A graça de Deus, irmãos, ouvir a graça de Deus traz consolo para o coração aflito. A graça de Deus traz esperança para o coração desesperançado. A graça de Deus traz alegria para quem está com tristeza. A graça de Deus, só a graça de Deus faz isso. Portanto, nós precisamos adentrar o ano de 2025 fazendo coro como salmista, falando, Senhor, eu tenho necessidade de ouvir da graça, eu tenho desejo, minha alma anseia por esta mensagem. Fala comigo, Senhor. Fala comigo sobre a graça. O pedido, portanto, contempla essa dimensão da audição, do nosso sentido. E é tão importante. Qual é o momento que ele quer ouvir? Pela manhã. Faz-me ouvir pela manhã. Não é extraordinário? Não é extraordinário? Irmãos, isso é extraordinário, sabe por quê? Nós escutamos muitas vozes no decorrer do dia, muitas falas. Muitas falas. Deus tem me preservado de ouvir muitas falas ruins, mas eu já ouvi algumas. Depreciativas, que poderia me esmagar, me deixar lá no fundo. Sabe por que não aconteceu? Porque antes de ouvir as vozes impiedosas que vieram nesse tom, né, eu já tinha escutado uma outra voz. Uma outra voz que destaca qual é a minha identidade. Uma outra voz que destaca qual é o meu valor. A minha história, a minha vida não está balizada, a sua vida. Preste atenção nisso, a sua vida, a sua história não se baliza naquilo que as pessoas dizem. Você não deve acolher necessariamente as falas impiedosas que vêm para te esmagar. Há uma pessoa que fala com graciosidade, que destaca o seu verdadeiro valor, o verdadeiro sentido da sua vida, e essa pessoa é o Senhor Deus, e essa pessoa que o salmista está falando, faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Porque se você escutou sobre a graça de Deus, se você escutou Deus falando, eu te amo, eu demonstrei o meu grande amor para com você, no meu filho, nada mais te abalará, nada mais.
Ainda que no momento você leva aquele impacto, mas depois você apruma e fala: que isso? Não é nada disso aí. Não é nada disso. De manhã, me fala logo de manhã, Senhor. Porque eu não sei o que eu vou ouvir, de quem que eu vou ouvir, da natureza da voz que virá na minha direção, nos meus ouvidos. Mas se o Senhor falar, então está tudo resolvido. Eu sei que você não ficou deprimido porque Deus te guardou. Mas quantos aqui já ouviram dos pais: esse menino não vai dar em nada? Eu não preciso levantar a mão, que deve ter muitos aqui que já ouviram isso. Esse menino não vai dar em nada, esse menino não presta, essa menina, eu não sei aonde que eu estava com a cabeça, que eu fui planejar ter essa menina, esse menino. Aí mais tarde veio uma voz e falou: não foi, não tem a ver com seus pais, não tem a ver com o planejamento deles. Fui eu que planejei. A cor dos seus olhos, o seu cabelo, os seus traços, fui eu que planejei. Deus, ele pincelou, Deus planejou você. Então você precisa entender isso, senão você adoece. Está entendendo por que eu estou usando o conceito necessidade e desejo? Porque é disso que a gente precisa. E o que dizer, das vezes, do marido que vai para cima da mulher e diz coisas e ela quase que tem insônia? Ou da mulher que diz ao marido: mas se Deus falou com você de manhã, você está vacinado, está imunizado. Está imunizado. Se escuto pela manhã sobre a graça de Deus, nada mais importa. Se escuto pela manhã sobre a graça de Deus, nada mais importa. Nada mais importa. Jacó tinha um nome que estigmatizava, era o reflexo da sua índole, Jacó, enganador, trapaceiro. Um dia ele ouviu a voz da graça no val de Jaboque: a partir de hoje você é Israel, você é príncipe de Deus. Davi, quando cometeu adultério e escondeu seu pecado, certa feita o profeta veio, contou a historinha para ele, a parábola para ele, e ele tinha noção, consciência, ele conhecia a lei, ele falou assim: esse homem tem que morrer. O Natan disse para ele: esse homem é você, Davi. E aí, ao mesmo tempo, Natan traz a voz da graça para ele: também deste pecado Deus te perdoou. É a voz da graça. É a voz da graça. Mefibosete, o neto de Davi, aleijado, vivendo num lugar deserto, sem vida. De repente Davi fala: tem alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Aí alguém diz: tem um aleijado que vive lá em Lodebar. Manda buscar ele. Quando ele vem todo amedrontado, pensando: agora eu fiquei durante esses anos vivendo num tipo de fobia, com medo de ser apanhado, de ser descoberto, eu vou morrer. Quando ele chega, a voz da graça: não temas, a partir de hoje você vai comer na mesa comigo. Tudo que era do teu pai será devolvido a você, e você vai ter o privilégio de se assentar na mesa e comer do meu banquete. O que é isso senão a voz da graça? O que é a voz da graça no Novo Testamento? É o convite do Senhor Jesus falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Senhor Jesus chamando pessoas cansadas, desanimadas, frustradas, decepcionadas com a vida, dizendo: tem lugar na mesa para você, tem lugar no banquete para você, pode vir. O segundo pedido, a segunda parte do pedido, o desdobramento do pedido, tem a ver com a visão. Primeiro, audição, faz-me ouvir. Segundo, visão. Vejam o que diz o texto: mostra-me o caminho por onde eu devo andar. Para você despertar, você pode repetir aí? Mostra-me o caminho por onde devo andar. Você precisa, você tem necessidade, você precisa ter desejo para 2025 falar: Senhor, todos os dias. Esse ano foi um ano atípico, né? 366 dias, né? Ano bissexto, não é isso? Aí o ano que vem a gente volta 365 dias. Mas muda mas peça para Deus todos os dias te contemplar com a mensagem da graça. Você fala: eu necessito, eu preciso, eu desejo. Mas também você vai precisar de que Deus te mostre o caminho por onde deve andar. Você precisará de direção.
de direção. Você precisa de direção. Irmãos, quantas vezes a gente precisa de direção? Direção na vida, para as diversas áreas da vida. Quantas vezes a gente se encontra confuso? Quantas vezes nós nos encontramos na encruzilhada das incertezas? E aí, o que eu faço agora? São tantas possibilidades. Escolho ir para a direita, vou para a esquerda, sigo adiante, fico parado aqui, porque às vezes é momento de ficar parado. Às vezes não é momento de mover, não, é momento de ficar parado, esperando. E às vezes é momento de recuar. E a gente se encontra metaforicamente falando, nessa encruzilhada da vida. Sem condição de discernir, sem a capacidade de entender para que lado nós devemos seguir. Por quê? Porque em tantas situações vai aparecer, e sempre aparece, os atalhos. Você vai economizar um tempo aqui, vai por esse caminho. Veja comigo, não estava aqui nas minhas anotações, mas me veio aqui a lembrança do registro que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 13. Capítulo 13, eu preguei esse texto uma vez no acampamento da mocidade em 2018. Olha só como é que é bom quando Deus está conduzindo as coisas. Olha o capítulo 13, a partir do versículo 17. O povo, conduzido por Deus ali, tirado por Deus. Olha o que diz o texto. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. O caminho é mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Às vezes você e eu, nós escolhemos o caminho mais curto, o atalho. Aí Deus fala assim, vai sozinho. E às vezes Deus fala assim, eu vou te levar para um caminho mais longo, porque se eu te levar por um caminho mais curto, quando você deparar com o primeiro obstáculo, você vai recuar para o lugar de onde eu te tirei. Você é fraco. Eu sei que quando a guerra estourar, eu sei que quando os inimigos aparecerem com espadas, com lanças, vocês vão arregar. Então, sabendo disso, sabe de uma coisa? Eu vou criar um corredor, um caminho que vai afunilar. Vocês não terão como ir para a direita, nem para a esquerda, nem como recuar. E a minha mão vai empurrar vocês por esse caminho. Sabe por quê? Porque é nesse caminho que vocês serão bem-sucedidos. Pode parecer mais difícil, mas é o melhor. Às vezes Deus te coloca numa provação, sabe por quê? Porque Deus quer fazer o melhor, Deus quer formar Jesus em você, Deus quer esculpir o Senhor Jesus na sua vida. Você não está entendendo, você está pensando que Deus está querendo te massacrar. Não! Não é isso. Sabe por quê? Porque Deus conhece a sua miopia, Deus conhece a sua predisposição para aquilo que aparentemente é fácil. Por isso é melhor orar e pedir: Senhor, mostra-me o caminho por onde eu devo seguir, porque a propensão da minha natureza, do meu coração, é seguir por este caminho, mas eu não consigo ver se ele é escorregadio, eu não consigo perceber se há espinhos. Então, Senhor, me toma pelas mãos e me leva do jeito que o Senhor quer. Não é confortável, mas é melhor. É seguro.
Porque seria uma tragédia voltar para o Egito. Não é não? Sim ou não? Estou ouvindo muito pregador pentecostal, eles que falam assim, sim ou não? Aqui nós queremos os caminhos mais curtos, mas por detrás dos caminhos mais curtos, às vezes existe uma grande armadilha. A gente olha e fala assim, é por aqui. Aí Deus fala, você não está conseguindo ver, você não consegue ver por detrás da curva, você não consegue ver do outro lado da montanha, tem armadilha. Por isso, precisamos revelar pela oração a nossa necessidade e o nosso desejo. Nós sofremos de uma doença espiritual chamada miopia. Miopia. Não é essa aqui da qual eu padeço, não, que depois da mesa de som ali, não sei quem é quem que está lá não, tá? Quer dizer, eu vejo alguns vultos, tal, né? Mas com precisão não. Miopia espiritual. Acho que já contei essa história aqui, Zalmar, mas por amor àqueles que não ouviram, conto de novo. Carlos é pregador, sabe? O repertório às vezes inova, mas a gente conta outra de novo, né? E é assim, a gente vai, né? E às vezes a gente vibra, às vezes não, né? Fui convidado para pregar lá em Aimorés, Minas Gerais. Distrito de Aimorés, chamado Mata 3. Olha o nome do lugar. Mata 3. E diz que era por conta dessas coisas mesmo que você imaginou, porque o negócio lá ficou então com essa estigma. Mata 3. Saímos de Vitória por volta de 16 horas, cedo, uma viagem de 2 horas, até Colatina 1h30, né, reverendo Robson, 1h40. Falei, pertinho ali, 2 horas, 18 horas estaremos lá. Aí não levei os óculos. Só que eu não contava que numa sexta-feira à noite, eu iria caminhar lentamente com o meu Fiat Uno Mille, né? Só depois que ele embala que ele vai mesmo, mas você sabe que ele vai ali e tal, e aquelas carretas enormes com aqueles blocos de granito e outros tipos de transportes. E aí eu amarguei ali atrás. Né? Não dava para cortar, né? Eu tentava, ligava a seta, né? Aí a mulher do meu lado, a auxiliadora fiel, falando, olha, o engenheiro sabe por que essa placa está aqui. O engenheiro sabe, essa curva aqui tem uma placa, ele sabe. Essas coisas que alguns de vocês já enfrentaram, né? Então, só que 18 horas eu não tinha nem chegado em Colatina, aí ficou escuro. E aí foi ficando mais difícil para dirigir. Só que maravilha, que a minha esposa tem boas vistas, ela vê longe. Então ela ia me guiando, mostrando, tem placa aqui, tem uma curva ali. Nós vamos chegar agora num trevo, nesse trevo está dizendo que a gente tem que ir. E ela foi. Que maravilha, sinalização. Irmãos, nós precisamos de sinalizações de Deus, e Deus coloca no nosso caminho, providencialmente. É por aqui, é isso que é para fazer. Às vezes você não está entendendo, às vezes você fica chateado, magoado, abatido, mas é Deus que está dirigindo a história, os caminhos. O que você precisa é deixar com que as mãos grandes segurem as suas mãos pequeninas, frágeis, essas mãos de crianças que nós temos, que perde vigor. Deixa a mão dele segurar a sua. Deixa ele dirigir a sua história, deixa ele dirigir os seus passos. Deixa Deus em 2025 conduzir a sua família. Eu estava ouvindo um pregador esses dias e ele falou uma coisa que eu falei, eu acho que eu vou fazer isso no dia 31. Acho que eu vou chamar a Patrícia, os meninos, se bem que um já casou, né? E nós vendemos até o colchão, botamos na OLX para não voltar. Então, assim, fica eu e Patrícia e João, né? Então o pregador dizia o seguinte, olha, pega uma folha em branco, coloca assim, eu, fulano de tal, dou autonomia ao Senhor para conduzir os meus projetos, meus alvos. Não deu nada certo esse ano do jeito que eu queria. Então, Senhor, eu quero aqui, e vai embaixo assim, sem colocar nenhum pedido, assina. Senhor, está aqui nas tuas mãos, coloca num lugar, sei lá, ou queima, e deixa só você e ele saber, e deixa. Porque a gente gosta de achar que está no controle.
A gente gosta de pensar que em nós é quem conduzimos a nossa casa, que nós é que temos a expertise com as nossas finanças, é isso e aquilo outro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, enquanto que Deus está olhando para a gente falando assim, você podia revelar a sua necessidade, e uma das suas necessidades é de ter a capacidade de ver com precisão, e você não consegue ver com precisão, então deixe comigo, que eu mostro para você o caminho, não só mostro, eu seguro na sua mão e te levo de um modo seguro, e você vai chegar em lugares onde você jamais imaginou chegar. Mas do seu jeito não vai dar certo, querido. Quantas vezes nós naufragamos porque pensávamos em fazer do nosso próprio jeito? Pode estar certo, você vai deparar com as encruzilhadas da vida aí nesse ano. Mas você precisa orar, chamar a família para orar. Vamos orar aqui, gente. Vamos orar aqui. O que é que nós precisamos? Como saber qual o caminho que nós precisamos seguir? Como saber? A gente precisa estar ouvindo o que Deus está falando. A gente precisa ler as placas que Deus coloca providencialmente no caminho. Para que a gente tenha um coração sossegado, pastoreado, cuidado pelo Senhor nosso Deus. Esse negócio de decisão é um negócio complicado, tá? Né? Não é fácil não, tomar decisão, fazer escolha. Isaac enfrentava uma crise, está lá no capítulo 26 do Gênesis, enfrentava uma crise semelhante à crise enfrentada pelo seu pai, de seca, de falta de chuva, de estiagem, não dava nada, não tinha como plantar nada, e essas coisas todas. E lá no coração ele tinha tomado uma decisão. Sabe onde a gente toma decisão? A gente toma decisão no coração, depois você só comunica. Às vezes a gente vem falando, estou tomando decisão agora. Não, você já tomou. Ela já tinha sido tomada lá atrás. Você está só comunicando agora. É assim que acontece. Entendeu? E às vezes Deus vem e dissuade a gente. Isso acontece também. Então ele tinha tomado a decisão no coração. Qual é a decisão? Descer para o Egito. O pai dele tinha feito esse caminho e não foi censurado por Deus naquele momento. Só que agora Deus fala assim, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. O que é isso? É Deus mostrando o caminho para seguir. Você está pensando em seguir, mas não é para seguir. Você está pensando em ir para lá, mas não é para ir para lá. Pode parecer dificultoso, pode parecer que tem embaraço, mas eu estou falando que é para você ficar. E se você ficar, eu fico. Se você for, eu não vou. Deus é assim, às vezes na nossa teimosia, a gente fala assim, eu vou fazer. Então Deus fala, vai, faz. A gente não faz isso às vezes com o menino, quando a gente já perde a paciência. Vou enfiar o dedo na tomada. Aí a gente não enfia não, meu filho. Aí enfia, o cabelo do menino sobe, aí você fala... Agora sim, agora aprendeu. Não é? Eu sei que vocês não fazem isso, vocês são maldosos. Quais são as suas necessidades para 2025? Você vai continuar pensando que é mais dinheiro? Você vai continuar colocando, elegendo aí, número 1, ganhar mais dinheiro. Número 2, comprar mais um carro novo. Construir mais uma casa. Você vai continuar pensando isso? A sua maior necessidade de 2025 é ouvir da graça de Deus para você não naufragar. O seu maior desejo para 2025 não é ter mais, não é ser mais reconhecido, não é receber aplauso de ninguém. O seu desejo para 2025 tem que ser, Senhor, me mostre o caminho, me ajude nas minhas decisões, me dê clareza nas escolhas, Senhor, me mostre o caminho por onde eu devo seguir. Eu espero que essa seja a sua oração, como foi a oração do salmista Davi, que seja também a nossa oração para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos repetir o texto? Vamos fazer do texto a nossa oração? Vai ser projetado aí o texto? Para facilitar para você não ter que abrir o texto. Vamos lá dizer. Não chegou ainda? Vamos lá. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Senhor Deus, essa é a oração da tua igreja. É a nossa oração. A oração de Davi também é a nossa oração. Necessitamos e desejamos ouvir pela manhã da tua graça. Fala de novo que o Senhor nos ama. Fala de novo que o Senhor se importa. Fala de novo que o Senhor se compadece.
Fala de novo que o Senhor não se esqueceu. Fala ao coração do teu filho. Fala ao coração da tua filha. Fale àqueles que estão chegando neste fim de ano cansado, desanimado. Fale àqueles que estão indecisos, Senhor, que precisam tomar decisões. Levante o rosto sobre nós. Venha ao nosso encontro. Há escamas nos nossos olhos tantas vezes nos encontramos endurecidos. O nosso orgulho nos endurece, ofusca a nossa visão. A nossa prepotência de achar que nós conseguimos seguir sozinhos nos impede de enxergar o caminho que nós devemos seguir. Então, Senhor, em nome de Jesus, mostra-nos o caminho. Não nos deixe errar. Não nos deixe seguir pelos caminhos que o nosso coração, às vezes, está insinuando, está propondo. Vá por aqui, vai por ali. Se em algum momento a gente tiver feito alguma escolha, se alguma decisão foi tomada lá no porão do nosso coração, naquele lugar escuro, e que nós não conseguíamos discernir, venha com a lanterna do teu Espírito, Senhor, e faz com que as trevas sejam dissipadas. Ô Pai, cuide da noiva do teu filho Jesus, ela é tua, ela foi comprada com alto preço. Não deixe os nossos filhos errarem, não, Senhor. Não nos deixe também errar. Ajude-nos para que sejamos instrumentos, essas placas de sinalizações para os nossos filhos. Nos ajude como igreja, Senhor, a sermos instrumentos na vida uns dos outros. Às vezes, advertindo, alertando. Cuidado com isso, isso aqui é perigoso. Se afaste. Ore mais. Oh Deus, o Senhor fala pela igreja. O Senhor usa os crentes para edificar uns aos outros. Livra-nos de endurecimento, de insensibilidade. Permita que cada família aqui reunida aqui nessa noite tenha um ano vitorioso, um ano abençoado, em que uma das marcas na nossa caminhada seja a tua presença. Porque se o Senhor for conosco, ninguém poderá nos resistir. Nada nem ninguém poderá estabelecer barreiras que não sejam transpostas. Com o Senhor, nosso Deus, como diz o teu servo profeta, com meu Deus eu salto muralhas. Bendito seja o Senhor, Pai, pelo teu cuidado dispensado à família IPG2. Bendito seja o Senhor pelo teu cuidado dispensado à liderança dessa igreja, aos presbíteros, aos obreiros dessa casa, aos diáconos, aos professores que se doaram, que trabalharam neste ano. Bendito seja o Senhor pelo ministério do Rônio, sua família, que tanto abençoa as nossas crianças. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe o teu povo. É a noiva do teu filho que aqui congrega. E permita, Senhor, que os nossos ouvidos sejam sempre atinados, inclinados para ouvir a tua voz. Nós não queremos apenas escutar, nós queremos ouvir. E nós queremos acolher a tua voz. Porque a tua voz revela a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E, portanto, é a melhor para a nossa vida. Oramos assim em um nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém.